Não, obrigada. Pode dar play. Amém, queridos? Quem está preparado aí para receber a palavra? Nos alegramos muito, né? Para estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa é podermos adorar o Senhor. Como isso é importante, como isso é a maior arma de guerra, adoração. Satanás detesta adoração. Satanás detesta um espírito de gratidão, de contentamento, um espírito de entrega, de rendição. Senhor, o Senhor é que domina tudo na minha vida. Como é lindo. Amém? Essas palavras, né? E hoje o tema da nossa mensagem, queridos, é um tema muito atual, um tema muito importante, que é inveja. Quem? Eu? Amém? Diga aí comigo, inveja. Quem? Eu? Vamos abrir a meu ajudante de mídia, Gálatas 5:26, texto muito conhecido, que diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, não sejamos cobiçosos, não deseje demais, um desejo desmedido, né? Não seja cobiçoso desmedidamente, não tenha ambição desmedida por vanglórias, não se vanglorie, não seja extremamente vaidoso, não fique achando que você é o alecrim dourado, querido. Amém? E não provoque os outros com a sua vaidade, né? Com a sua soberba, com a sua vanglória. E não invejem uns aos outros. Paulo está dizendo, sabe para quem? Paulo está dizendo para o pecador lá fora? Paulo está falando para os convertidos da igreja. Paulo está falando para os cristãos. Então, hoje eu quero falar com você sobre isso, que é muito importante. E é um tema pouco falado, né? Porque na maioria das vezes que a gente acompanha os sermãos aqui, que eu falo, eu sempre pego um texto e vou destrinchando, né? Vou fazendo uma exposição do texto no sermão. Mas hoje eu quero falar sobre esse tema de uma forma muito profunda, porque é um tema muito atual, não é? É um tema atual desde que o mundo é mundo. Que sempre existiu, desde a criação. Então, mas antes que você diga assim, né? Você fala assim, puxa, justo hoje que vai falar de inveja, fulano não veio, né? Ciclano não veio. Essa palavra era para aquela pessoa. Eu vou mandar essa mensagem pelo YouTube para a pessoa, porque ela precisa ouvir isso, né? Então, antes que você se coloque nessa posição de que a inveja é do outro, eu queria fazer um exercício com você hoje. De que hoje você faça essa reflexão. Como disse a irmã, né? A gente pode pensar naquele que está externo ao nosso coração, mas também no nosso coração internamente. Será que eu também não tenho pensamentos? De vez em quando, de vez em quando, de inveja? Então diga assim comigo, essa palavra é para mim. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos aprender a lidar com a inveja que vem dos outros e também com a inveja que por vezes pode brotar no nosso coração. Portanto, a inveja é um sentimento que nos impede, presta atenção, a inveja do nosso coração e daquele que vem de fora também, é algo que nos impede de desfrutar
uma vida livre e uma vida plena. A inveja, ela causa uma tristeza profunda. Porque o invejoso, ele está sempre triste. Está sempre insatisfeito. Não vive o contentamento. Não vive a gratidão. Não desfruta das bênçãos que tem. Todos temos bênçãos aqui? Mas o invejoso não olha para as bênçãos. Ele vai olhar para as faltas. Ele vai olhar para a felicidade do outro. E que ele vai sempre achar que falta nele. E a inveja é tão terrível que ele quer o que o outro tem. Mesmo que ele tenha similar. Né? Que eu tenha uma Mercedes, você tem uma BMW. Mas eu vou querer a tua BMW. E eu vou querer que você não tenha BMW. Esse é o invejoso. Ele não olha pelo que tem. E como um desejo doentio, onde a única pessoa é afetada. Não, sério, a inveja não faz mal para mim? Vamos ver. Vamos ver? E o invejoso, ele sempre tem uma métrica, queridos, que você sempre vai perceber, e que eu quero chamar a sua atenção quando você olhar para o invejoso. Ele sempre tem uma métrica de olhar para o outro que está sendo muito abençoado, que está feliz, né? Que está contente com as bênçãos que Deus deu, mesmo que seja uma bênção simples, bem que seja algo muito pequeno, mas ele está contente. Mas o invejoso é aquele que sempre vai desmerecer, vai diminuir a bênção que você conquistou. Ele nunca vai celebrar com você. Ele vai diminuir o seu potencial, ele vai diminuir a sua qualidade, ele vai criticar você de alguma forma, ele vai olhar e ver onde que ele pode achar uma falha para desmerecer você, porque o invejoso, ele vive tudo na questão do mérito. Quem merece, quem não merece. Ele fala para Deus, por que ele tem e eu não tenho? Ele sempre tem esse olhar. Porque o outro tem, eu não tenho. Se o outro é tão ruim, o outro nem sabe orar, ele nem fala xaramanai, ele não dá as piruetas, ele não dá uns trimelique. Por que ele tem e eu não tenho? Então, a métrica do invejoso é de merecimento. E a métrica daquele que confia em Jesus é de graça. É de um favor imerecido sempre. E aquele que vive contentamente, às vezes de uma vida tão simples, você vê pessoas que vivem de uma vida simples, mas tão alegre, tão feliz, que é contagiante a vida feliz e alegre daquela pessoa. Porque aquela pessoa tem contentamento simplesmente em Jesus. Simplesmente por ter sido salvo, simplesmente por ter sido perdoado dos seus pecados, e é isso que importa, queridos. O que importa nessa vida transitória e passageira é que Ele nos perdoou e que nós temos vida eterna. Eu acho incrível isso. Como as pessoas não conseguem ver o valor de quem somos. Né? Porque é muito comum hoje em dia você ter pessoas que chegam, pelo menos para mim, né, sempre falam assim, pastora, eu não sei o que acontece comigo. Todo lugar que eu vou, é no trabalho, é lá na minha casa com a minha família, é lá com os meus amigos, todo mundo tem inveja de mim. É o alecrim dourado. Todo mundo tem inveja de mim. Não sei o que acontece, pastor. Eu atraio essas coisas. Eu falo... Glória a Deus, eu falo. Aí eu falo, como é que é, pastora? Eu falo, glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Aquele que é muito amado por Deus, que é cheio de luz, que vive aceso, que vive alegre, que vive contente, que vive satisfeito, que é amado, ele vai atrair inveja a mim. Isso não é novidade. Então, quando eu vejo alguém que não tem Jesus,
no coração, pode ser cristão, mas não tem no coração. Como nós estamos falando o tempo todo, o Senhor quer o coração. Eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício. Eu não quero que você faça sacrifício para me conquistar. Eu não quero que você venha dar o dízimo para eu te dar dinheiro. Eu não quero que você faça um ritual e no monte para você ganhar alguma bênção. Eu não quero que você faça jejum para ganhar uma bênção. Eu quero que você faça jejum simplesmente para me adorar e dominar a sua carne. Eu só quero o teu coração, eu só quero um relacionamento com você. Mas o invejoso, ele vai sempre olhar para quê? Para as bênçãos. Por interesse. Vai casar por interesse com Jesus, não vai prestar isso não. Amém? Moeda de troca, barganha. E quem é que fazia barganha antigamente? Os pagãos. Que sacrificavam aos deuses para ganhar alguma coisa. Que engano, né? Então, queridos, o foco do invejoso é sempre olhar para que o outro tem e se desmerecer, e desmerecer o outro, e desmerecer a Deus. Então, nós precisamos entender a identidade que nós somos. A partir do momento que você é cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de vida de Deus, você vai ter alegria. Você vai ser contente. E aí o que fala a palavra? Maior é o que está em mim do que está no mundo. Então não importa o que estiver externamente, não importam as palavras contrárias, não importa o trabalho de feitiçaria, não importa o trabalho de inveja, porque inveja é igual ao trabalho de feitiçaria, não importa que maior é o que está em nós do que está no... Então maior é o poder de Deus para cumprir o propósito dele na sua vida e na minha vida. Isso não tem preço, você saber que você é amado e que você pertence a este reino. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador verdadeiramente, pela fé, você se arrepende dos seus pecados verdadeiramente, imediatamente você se assenta com o Senhor nas regiões celestiais, o Senhor intercede por você, ele é o sumo sacerdote, ele está ali, ó, direto com o Pai, falando, olha o que estão fazendo, olha o que estão falando. Né? Como eu falei para o senhor não dá para pôr no 2 aqui a conversa? Ele fala, não, você vai passar o processo, Lígia, mas eu estou te guardando. Eu não quero acelerar o meu diálogo com você, não. Você vai, cada dia, uma porção, aprender um pouco mais desse processo para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, para que a glória seja de... Sabe por quê? Amém, me ajuda aí. Sabe por quê, gente? Porque tudo envolve, nós já aprendemos aqui juntos, tudo envolve a glória de Deus. Tudo na Bíblia vai envolver a glória de Deus. E eu acho muito legal porque a inveja, ela jamais pode paralisar o poder de Deus na sua vida. Preste bem atenção nisso. A inveja não vai paralisar o poder de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Não tem poder para isso. Eu sempre falo que Jesus não tem adversário. Jesus não tem adversário, gente. E a partir do momento que ele habita em você, você tem adversário? Você tem perseguidor. Mas nós somos mais que vencedores. Então nós vencemos as perseguições, vencemos as lutas. Amém, gente? Nós vencemos, parece coisa de doida às vezes a luta, parece que não vai vencer. Mas o Senhor está ali, ó, eu vou vencer e a minha glória vai ser estabelecida nesse seu testemunho. Amém? E aí, a inveja, ela nos impulsiona para o propósito. A inveja nos impulsiona para a glória dele. Então, Deus tem interesse que mesmo com inveja, mesmo com palavra contrária, mesmo com perseguição, mesmo que desejaram que não desse certo para o seu filho, que não desse certo o seu negócio, que não desse certo a sua empresa, que não desse certo a sua compra, que não desse certo qualquer coisa em seu coração, que as pessoas desejam que a gente não dê certo. Mas o Senhor está falando,
eu estou nesse negócio. Eu estou intercedendo. Eu estou vendo, eu estou te vendo. Não se preocupe que na hora certa, no tempo certo, todas as coisas vão se cumprir. Quando eu comecei mocinha na minha empresa, eu achei que eu tive uma ideia fantástica, né? Você sempre fala, uau! E então eu montei minha clínica e pus tudo de melhor e falei, puxa, não tem para ninguém isso aqui, né? Ali deu um ano, veio um casal, olha, a gente queria conhecer a sua clínica. E eu dei uma de Ezequias, né? Mostrei tudo, tem tudo isso aqui, tudo. Deu 2 meses, abriu na frente, eles igual. Aí, daí a pouco, veio mais no outro canto, outro igual. Ali veio outro igual. Jesus, eu fiz tudo certo. Eles estão me imitando. E eu chorava. E eu estou com concorrência. E esse povo tem inveja de mim. E aí eu comecei a me colocar como vítima. E eu não estou prosperando porque a culpa é deles. O invejoso faz isso. Aquele que tem uma ideia ótima, vem primeira luta, já se acovarda. A inveja. Satanás está se levantando. O Satanás está se levantando. Não, ele está se levantando não, gente. Ele é sorrateiro, ele rasteja mesmo. Ele já é derrotado. Ainda que a treva venha sobre você a luta, ele vai continuar derrotado. Mas a gente tem que ter o quê? O entendimento, o discernimento do que é essa luta. É inveja? A inveja é boa, porque graças a Deus o Senhor me trouxe uma pessoa que disse assim, Lígia, se você não entender que a inveja vai te impulsionar, que a concorrência vai te impulsionar para você crescer, para você sair do cômodo, da sua acomodação de simplesmente ter feito tudo e agora querer ganhar tudo. Não, a inveja vai te proporcionar um crescimento, porque a inveja vai te manter atento. A inveja vai te manter orando, a inveja vai te manter de joelhos, a inveja vai te manter jejuando, a inveja vai te manter em intimidade com Deus, vai te trazer novidade, vai te trazer criatividade, você vai crescer cada vez mais. Então a inveja, ela sempre vai ser uma força de propulsão do propósito da sua vida. Porque você não vai desistir. Porque você vai crescer e a glória dele vai ser cada vez maior, porque você vai crescer no meio da seca, no meio da luta, no meio da perseguição, você vai crescer. E você vai fazer uma coisa tão extraordinária que nunca ninguém fez, porque o Senhor vai trazer para você tanta novidade que você sempre vai estar no top. Pode vir os inimigos, tampar os seus poços. Como Isaac, mas Isaac abria outro, perseverava. Amém? Então, nós precisamos entender que a inveja até é uma coisa boa. Se você entender que tudo que vem sobre você é até coisa boa, porque quem é que guarda a sua vida? É Deus, é Jesus. Então, tudo que vem sobre você, ele transforma em coisa boa, porque todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vai cooperar tudo de bom para mim? Eu vou ficar rico? Não, não é isso. É que a luta que vier, Deus vai me trazer capacitação para que eu possa vencer, para que a glória dele seja manifesta. E eu não preciso temer o tamanho da luta. Eu não preciso temer o que falam. Eu não preciso temer o que estão fazendo sobre mim. Olha, porque estão fazendo um trabalho para mim, porque estão... Gente... Aquele que é amado do Senhor, queridos, muita gente pode me amar, mas também muita gente me detesta. Eu tenho muita gente que tem prazer de sentar na mesa comigo, tem muita gente que tem horror de sentar na minha mesa. Amém? E eu vou chorar? Eu vou me sentir menos alecrim dourado? Não. Eu vou dar glória a Deus, porque nesta vida... sempre vai ter aqueles que vão ranger o dente por ver a sua luz acesa, você brilhando, você feliz, você contente, você com amigos, você pregando, você mantendo a sua fé inabalável, o seu contentamento, a sua alegria, e não murmuração e não crítica. Porque você já sentou em mesas que fica todo mundo criticando e falando mal de alguém. Não é
um trem pesado depois, a comida desce. Desce enviesado, dá dor de barriga. Queridos, não é assim. As pessoas, hoje em dia, a inveja, as pessoas amam criticar nas redes sociais. Porque as redes sociais só mostram as coisas boas, concorda? Ninguém posta acordando de manhã, né? Ninguém posta com dor de barriga. Certo? A gente posta bonita, maquiada, né? Com batom, com brinco. Peraí, tira outra. Tira 10 mil fotos para sair na rede social, concorda? As redes sociais sempre vão mostrar as coisas boas. E isso provoca muita inveja. Isso provoca muita dissensão. Olá, está na praia. Pastora, nem acompanho mais a senhora. Por quê? A senhora só posta a praia. Falei, oi? A senhora posta cada foto linda que a senhora põe. Para a glória de Deus. Tem outros que falam, pô, pastor, adoro suas fotos, porque que lindo que Deus fez naquele lugar. Quero conhecer aquele lugar. Não é melhor você ver quem está prosperando, quem está feliz, e você se inspirar em ser igual e a viver da forma igual? Esse é aquele que prospera. Celebra com você, fala, uau, que legal que tem praia, que legal que tem baleia. Eu também quero conhecer este lugar. Venha nos visitar. Que alegria vai ser receber você. Uau! Não é melhor ser simpático? Não é melhor ser empático? Eu me alegro em ver as suas fotos, pastor, de ver que a senhora está bem. Não é melhor? Apesar das lutas. Porque eu não vou colocar as lutas ali. Mas as pessoas que te conhecem, que te amam, que entendem, sabem que você está passando luta. Não tem nenhum querubim aqui, tem? Ou eu não vi? Um serafim. Eu tinha uma senhorinha que ela era uma gracinha, ela falava, nossa, pastor, estou vendo tanto serafim aqui. Eu falo, glória. Amém. Glória a Deus, como eu amo as pessoas simples, que têm o coração para Deus. Como eu amo. E aí, queridos, eu aprendi que a inveja, a concorrência e a perseguição eram coisas boas. Nos deixa alertos, direcionados, focados, nos deixa criativos, sábios e nos tornam cada dia mais cheios do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Em Gênesis 26, 13 a 16, versos 13 a 16, diz assim, Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Uau! Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos, que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Que eu falei? Ok. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. É assim que Deus faz na nossa vida. Isaac, gente, prosperou na época da fome. Quem quer prosperar na época da fome? E aí ele se tornou rico e influente. Não quer dizer que você precise se tornar rica, influente. Mas nós sabemos que o filho de Deus amado, Isaac, ele se tornou rico para ser um abençoador do arraial. E nós torcemos para que o outro enriqueça. Eu torço para que você fique muito rica, você rico. Amém? Você enriqueça, porque a partir do momento que você enriquece, você abençoa nossas vidas. Você abençoa uma família que está necessitada. Você abençoa a igreja. Você abençoa a obra de Deus. Amém? Então, eu me alegro, eu celebro se o meu irmão está muito rico. Porque se ele é irmão e tem um coração para Deus, ele tem um coração generoso. E é bom ter amigo rico, não é não? Vai comer na casa dele, né? Vai na piscina, vai na cachoeira.
Amém, gente? Então a gente tem que abrir a mente, não dizer assim, pô, por que que ele é rico e eu não sou? Por que que ele tem e eu não tenho? Não, que bom que meu irmão tem riquezas, porque ele vai abençoar muita gente, porque ele vai ser uma pessoa que vai influenciar muitos com o nome do Senhor, com a glória do Senhor sobre a vida dele. Ele prosperou na terra seca, quando a terra não produzia nada. Ele produziu 100 por 1, 100 vezes por uma semente. Você tem ideia? E o que o invejoso fazia? Tapava os poços. Tapava os poços. E ele fazia o quê? Cavava outro. Cavava outro. Tampou ali? Vou para lá. Tampou ali? Vou para lá. Tampou. Ele não desistiu. Por isso que eu falo, a inveja, a perseguição te motiva a crescer cada dia mais. Porque depois todos os poços deles foram abertos. E depois eles tentaram que Isaac desistisse. Eles falaram, esse cara não vai desistir. Incansável. Quem quer ser incansável? Quem quer ser vitorioso incansavelmente? Até o dia que Abimeleque disse, olha, você se tornou poderoso demais, vai embora daqui. Eu quero ouvir meu inimigo dizer, sai daqui, você é vencedora demais, pode ir embora, que eu não aguento você, Lígia. Eu tento derrubar você, mas você está rindo, está feliz, vai para lá, vem para cá, vai para cá, vai para lá. Amém? Não desisto, pois eu sei que a glória é do Senhor Jesus. Amém? Porque se você pensar, na verdade, tudo que nós temos, pensa agora comigo, tudo que nós temos, tudo que você tem de bom, nada veio de mim nem de você. Na verdade, nós somos carne. A nossa natureza é má. Se a gente não tiver com o Senhor assentado nas regiões celestiais, verdadeiramente convertidos a Deus, cheios de Espírito Santo, a nossa natureza é má. E a gente vai deixar o coração corromper, sentir inveja. Então a gente precisa se avaliar todos os dias. Amém? Eu só posso ser sábia porque Ele é sábio. Sabedoria vem dele. Eu só consigo resistir à tentação dos pecados porque Ele está em mim, o maior que está no mundo. Porque Ele me diz, segura, resiste, firma, fica firme. Eu só posso ser boa por conta dele. Porque Ele é bom. Em Tiago 3, de 14 a 16, diz assim: mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta. Gente, olha só o que está falando Tiago. Ele está falando inveja amarga. Não está falando inveja. Inveja amarga. E ambição egoísta. Né? Só para mim. Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Não fica se achando. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Oh, meu Pai. Dureza, né? Ambição amarga. Inveja amarga. Gente, tem pessoas que têm uma crítica tão terrível para diminuir os outros, que às vezes a pessoa fala, né? Bem feito o que aconteceu, né? Bem feito, quero que se lasque. Então, é aquela inveja que eu digo ácida. Tem pessoas que são ácidas, tóxicas. Que se você deixa aquela palavra não ser purificada pela água viva e cai no seu estômago, aquilo é corrompido, a acidez corrói.
E a pessoa não absorve o que é bom. A palavra de Deus, quando nós nos encharcamos com a palavra de Deus, com essa água viva que cai no nosso estômago, e que a gente recebe com o coração arrependido, e a gente joga ali para o quarto escuro, para as roupas sujas que a gente não quer lavar, sabe? Mas quando aquela palavra vem e nos corrige, e a gente absorve aquilo e fala, puxa vida, eu não posso criticar o outro tem lutas, o outro tem dificuldades. Ele veio de dores, ele está no processo. Eu torço pela vida dele, sim, ele está lutando tanto. Por que eu vou querer que o outro não receba? Por que eu vou querer que o outro não brilhe? Porque a gente tem as nossas roupinhas sujas, a gente não quer que a luz do Senhor vai ali naquele quarto escuro e traz a luz para a gente absorver e falar, ô Lígia, vai se converter. Perdoa, entende, tem compaixão. Mas você não sabe o que ele... Tem compaixão. Critica menos. Seja menos ácido. Seja menos julgador. Desce do trono. Desce. E não é tudo que acontece de ruim na nossa vida que a culpa é do outro. Como eu falei, a gente tem inveja, eu vou para cima. Não, mas tamparam esse poço, eu vou para cima. Mas abriram mais uma clínica na tua frente, eu vou crescer mais que ele. Mas agora abriu outra clínica aqui do lado, eu vou crescer mais que ele. Eu vou trabalhar muito. Eu não vou sentar e chorar e falar, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. Porque é isso que o invejoso faz. Critica, mas ele não é tão bom como eu, olha lá. Ah, nem tem manobrista. Eu tenho manobrista. Não tem. Eu quero que o outro tenha manobrista. Cresça, porque eu vou crescer mais que ele. E se ele crescer, eu vou crescer mais. Uau, onde é que a gente vai parar? Eu vou trabalhar muito. Eu vou estudar muito. Eu vou estudar de manhã, à tarde, à noite. Quando eu fui fazer seminário, já me achava com idade, velha, né? Eu falei, vou entrar lá na classe, só vai ter jovem. Aliás, hoje, a moça que trabalha comigo, ela quase me deixa para baixo. Ela falou, não, hoje eu vi uma senhora tão velhinha, tinha uns 60 anos, assim, na rua. Eu falei, como é que é, filha? Não, perdi até o café da manhã. Papo aqui, depois a gente corta. Ok? Então, não importa a idade, eu vou continuar meia velhinha, mas vou continuar, né, não enxergando bem, mas vou continuar abrindo poços, amém? Ela falou, 60 anos assim, mais ou menos, bem velhinha. Eu falei, ô Dilma, filha, eu tenho 60. E 2. Amém? Então, nós precisamos resistir à nossa carne. Sabe por quê, gente? Como Paulo falou ao Gálatas, Tiago falou sobre a inveja. Eu queria que você agora lembrasse de uma pessoa muito importante. Judas. Judas do lado do Senhor. Sempre ao lado do Senhor com a bolsa cheia de dinheiro. Judas era aquele que amava Jesus por interesse. Ele tinha interesse em Jesus. Que Jesus fosse lá, sentasse no trono, quebrasse todos os romanos e eles então iriam reinar. Ele tinha o quê? Ambição egoísta. Do lado de Jesus. Parecia crente. Tinha um coração para Jesus. Tinha um coração nos interesses. E assim nós temos muitos em nossos meios. Pessoas que têm interesse em Jesus para enriquecer. Interesse em Jesus dele enriquecer, como queria Judas. O que aconteceu aqui? Quando Judas viu que Jesus não ia ser aquilo que ele pensou, eu vou trair. E assim faz o invejoso na sua vida. Quando ele vê que você não vai corresponder aos interesses dele, ele vai fofocar de você
lá para alguém, dizer mal de você para alguém, vai te trair e vai te entregar para a morte. Só que a inveja do Judas proporcionou que Jesus chegasse ao propósito dele. Porque Deus é tão sábio e onisciente que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, o teu propósito, o teu destino está nas mãos do Senhor, e ainda que se levante alguém para fofocar de você, para falar mal de você, para você perder o emprego, para você perder o casamento, para você perder a amizade, o Senhor vai fazer com que as coisas todas se tornem, aquilo que está oculto, tornem a luz, para que você seja mais que vencedor. Amém. Então, Judas endureceu o coração. O que significa endurecer o coração? Ele tomou um caminho à parte. Como o Senhor fez o faraó, endureceu o coração. O que ele fez? Ele foi lá, apertou o coração? Não. Ele falou, tá bom. Então segue as suas paixões, faraó. Judas, você quer ir lá trair? Então vai fazer o que você tem para fazer logo. Porque eu preciso ir para a cruz. Então, quando você estiver invejoso, fala, vai fazer o que você tem que fazer logo, porque eu tenho que tomar um destino, como fazem os mineiros. Né? Eu vou tomar um destino que o Senhor tem para mim. Amém? E aí ele endureceu o coração, porque ele seguiu a independência. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho certo, então eu vou ser independente de Jesus. O coração se afasta. Como diz a Bíblia, não entristeçais o Espírito, não se afaste o teu coração do Senhor, porque você entristece, o Espírito Santo se afasta. E sabe o que é o pior do invejoso? Como Judas, que tem, como eu estava falando aqui no outro texto, né, que é demoníaco. Essas coisas são mundanas, terrenas e demoníacas quando a pessoa tem ambição egoísta, e é o caso de Judas. Como está falando em Tiago 3. Sabe o que acontece? Que essas pessoas elas não têm temor de Deus. Observe que quando a pessoa não tem temor de Jesus Cristo, é o invejoso que vai te trair. É o invejoso que vai falar mal de você. É o invejoso que vai falar, a pastora não sabe pregar, a pastora não tem unção, a pastora não sei o quê, não revela. Aqui não é casa de adivinhação. Aqui é a casa da palavra de Deus. Aqui é a casa da palavra de Deus, que é viva e eficaz e que revela todas as coisas. Não tem palavra mais perfeita que revela tudo que é a palavra de Deus. É viva e eficaz. Ela é viva, ela é para hoje. Judas não virou os olhos, não falou grosso, não estrebuchou. Mas ele estava endemoniado. A Bíblia diz que Satanás tomou Judas. Satanás pode tomar alguém? Pode. Quando? Quando essa pessoa está afastada com o coração. Quando essa pessoa não tem temor. Quando essa pessoa está independente. Ela se auto-independe de Deus. Amém? Vamos lá. Salomão diz assim em Provérbios, estou quase terminando, Provérbios 14:30. A inveja é a podridão de nossos ossos. A inveja apodrece os ossos. A inveja leva à morte. Em Deuteronômio 5, a palavra em hebraico é hamad, que quer dizer desejo pela possessão. Então aqui está dizendo assim, Deuteronômio 5:21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Porque o Senhor está falando, não cobice as coisas do teu próximo. Não tenha inveja. É a lei. E a lei é válida até hoje. E aí você tem Betsá, que é uma outra palavra em Provérbios 28:22. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda.
Provérbios 21, 26, que é avá, que é também uma palavra em hebraico que remete à inveja, diz: o dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Agora, Provérbios 30, 15. Diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam Midá, Midá. Vou repetir. Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem 2 filhas. Vocês sabiam? E as 2 se chamam? E aí diz assim, em sequência: há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. A sanguessuga: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca precisando de chuva e o fogo de um incêndio. Paulo diz aos Gálatas 5,19: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Coisa terrível é inveja. Precisamos falar de inveja, precisamos examinar o nosso coração. Quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Queridos, nós sabemos que desde que o mundo é mundo, Satanás invejou a posição de Deus, invejou o seu poder criador, a sua glória e o amor à criação e à criatura, quem é filho de Deus. Portanto, Satanás te odeia. Odeia a terra, odeia a natureza, odeia tudo que glorifica, né? O Salmo 19 é lindo, porque 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O inimigo detesta a natureza, a obra do firmamento, a beleza, tudo que é belo. Já falamos sobre isso. Satanás, ele vai atrás daquilo que é belo para destruir a criatura, destruir os filhos de Deus. Por isso que a adoração é a maior arma de guerra. Quando você adora o Senhor, você glorifica o Senhor, Satanás passa longe, porque ele não suporta a sua adoração, porque ele tem inveja de Deus e das coisas de Deus. E o primeiro assassinato no mundo da criação foi Caim e Abel. Começou tudo ali entre a família. Caim invejou, a primeira gota de sangue que caiu foi por inveja. A inveja é algo destrutivo, desastrosa na nossa vida. Se nós não estivermos em Deus, não estivermos totalmente dependentes dele, assentados com ele nas regiões celestiais, pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos pessoas maus, invejosos, egoístas, críticos, julgadores, desmerecedores dos outros. Diminuímos os outros, desvalorizamos os outros. Mas aqui não tem ninguém, amém? Mas nós vamos pensar sobre isso. Crítica, julgamento. Marcos 7:21. Jesus dizendo: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém? Então, gente, o nosso Deus é um Deus santo.
Mas nosso Deus não é só um Deus santo. Ele é santo, santo, santo. Amém? Nós precisamos viver em santidade. Ele tem esse atributo, a terceira potência. Nós precisamos viver em santidade. Nós não podemos viver nessas coisas que não vêm de Deus. Nosso inimigo é muito astuto. Ele é perspicaz. Ele é sorrateiro para trazer pensamentos de que nós desejamos que o outro caia. Me fez mal, eu desejo que ele caia. Me traiu, eu desejo que ele caia. Me fez isso, eu desejo... Não. Eu desejo que ele se converta. Eu desejo que ele seja salvo. Eu desejo que ele conheça o Senhor. Eu desejo que ele se arrependa. Essa é a maior vitória contra o mundo das trevas. E eu vou adorar o Senhor, eu vou glorificar o Senhor, e nós vamos celebrar, e essa pessoa vai para a igreja, e nós vamos comer bastante, e nós vamos tomar bastante café, pizza, oh glória! Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que a inveja é desastrosa, corrompe o caráter das pessoas, e isso compromete o destino das pessoas. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês lembrarem sempre. Os irmãos de José sentiram inveja dele. Por quê? Porque José era amado do pai. José recebeu uma túnica. Só ele. E José disse, eu tenho um sonho. Tá brincando, né? Alecrim dourado. E eles começaram a perseguir. Judá colocou ele lá para ser vendido para os ismaelitas. Mas todas as coisas foram fazendo que o propósito de Deus se cumprisse. E aí, qual foi o antídoto da inveja de José? Quando eles chegaram. Meus irmãos, vou chamar eles para o quartinho. Quem é na época do colégio, vou chamar para o quartinho. Chamar eles lá para o quartinho. Aí chama lá no quartinho e fala, eu sou José. Eles, não mata a gente, pelo amor de Deus. Não, vocês estão perdoados. O mal que vocês me fizeram, vocês pensaram que foram para bem, Deus transformou em mal, Deus transformou em bênção. Vocês estão perdoados. Aquilo transformou numa nação grande, grandiosa, que multiplicou de uma forma exponencial. Porque houve perdão, eles foram morar em Gósen. Eu vou dar a melhor terra para vocês morarem, meus irmãos, minha família, venham com todos que eu vou dar Gósen, vocês vão morar lá. Esse é o melhor antídoto para a inveja daquele que te persegue, daquele que fala mal de você. Está perdoado. Jesus foi perseguido por quem? Pelos mais próximos, pela classe sacerdotal. Por inveja, eles começaram a tramar na noite, na calada da noite, na madrugada, vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Vamos arquitetar um plano na calada da noite, porque eles tinham inveja, porque Jesus era amado do Pai. Este é o meu filho amado em quem me compraz. Isso gerou uma inveja enorme de Satanás e de toda a classe sacerdotal. Aí Pilatos vai lá lavar a mão. Por que você não fala que você é o rei dos judeus? Você não sabe que eu tenho poder? Ei, Pilatos, você não tem poder nenhum. Porque todo poder foi te dado do Pai. E então mataram Jesus. E aí quando mataram Jesus, o que ele fala na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Raquel sentia inveja de Lia por ela não poder ter filhos. Ela põe a culpa em quem? Em Jacó. Miriam e Arão sentiram inveja de Moisés porque Moisés falava face a face com Deus. Saul sentiu inveja de Davi por matar milhares. Os irmãos de Davi sentiam inveja da sua unção. Mas o pior é quando a pessoa simplesmente culpa o outro, corrompe o seu coração e compromete o seu propósito e o seu destino. A inveja te impulsiona para o teu propósito.
A inveja te impulsiona para o destino de Deus para você. Quando você vence essa inveja, você vence a inveja dos outros, não tem problema. Você vai continuar. E você vai alcançar o propósito de Deus. Entende? Foi assim com Davi. Davi era perseguido o tempo todo. Quem é esse gigante aí? Ele chegou lá. E eles falaram, quem você é, Davi? Magrelico, aí pequenininho. Você pensa o quê? Que você vai com essa pedrinha aí? Mas tá, você não tem condição. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, porque ele está afrontando o nome do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Essa é a chave. Quando você tem algo que você precisa saber qual é a direção, você pergunta, isso glorifica a Deus? Isso dá um bom testemunho para Deus? Isso é para a glória de Deus? Então eu vou. Mas se isso não glorifica a Deus, eu não vou sentar nessa mesa, eu não vou conversar, eu não vou ter aliança, porque isso não glorifica a Deus. Que é o que nós estamos falando da rede social. Tem algumas postagens que não glorificam a Deus. Tem alguns comentários que não glorificam a Deus. Qual o testemunho que eu estou dando? Então, nós precisamos ter esse discernimento da inveja. E discernimento de quem eu sou. Sou uma filha amada, um filho amado. E a partir desse momento, eu estou sentada nas regiões celestiais. Esse maior é que está em mim, do que está no mundo, eu sou mais que vencedor. Uau! E assim foi Davi. Davi foi lá, matou o gigante, cheio de sonho, perseguiam. E ele era tão carismático, ele era tão empático com as pessoas. Ele chegava próximo de todo mundo, em todos os lugares. Davi era aceito, até no meio dos filisteus. Ele se juntou com os inimigos. Porque ele não ficou murmurando, porque ele não ficou criticando, porque Saul perseguia. Ele continuava lutando. E perseguiam, ele se escondia na caverna e perseguia. Ele pegou as pessoas, os guerreiros de Davi, que ele se juntou, as piores pessoas. Tudo com nome no SPC, tudo com nome sujo, tudo com dívida lá na Receita Federal, tudo corrupto, tá tudo estragado lá. Mas ele pegou esse pessoal. Ex-drogado, ex-presidiário, ex, tudo com Davi. Ele transformou aquela turma numa turma de guerreiros. Numa turma que amava Deus, numa turma que não desistia, numa turma que lutava, se juntaram com ele. Um dia, que nós já vimos os amalequitas, em Ziklag, atacaram, foram quase contra ele. Ele se fortaleceu no Senhor. Ele disse, Senhor, eu vou perseguir? Persegue, vai. Isso glorifica o teu nome, eu vou perseguir o inimigo? Vai, você vai vencer. Uau! Esse é o Davi, esse é o espírito que nós precisamos ter no coração. Você fala, Senhor, me faz como Davi, guerreiro. Me faz como Davi, eu não quero desistir. Me faz como Davi, eu não quero olhar para a inveja, eu não quero olhar para a perseguição, eu não quero olhar para a crítica, eu não quero olhar para os meus familiares que me culpam, para as pessoas que falam que tudo é culpa minha, tudo é culpa minha. Eu não quero, Senhor, olhar para isso. Eu quero simplesmente cumprir o teu propósito, ser mais que vencedor em tudo. Amém? Ele matou o leão, ele matou o urso, e ele foi incrível, mas Davi era amado. Amado por Deus, amado por Mical, amado por Jonatas. Davi venceu. Saul era um perdedor. Davi era cheio do Espírito Santo. Davi era atormentado pelo demônio. Saul, quando se viu diante dos inimigos, em vez de ele guerrear, ele viu que ia ser morto, ele se matou covardemente. Compreende isso? Davi não. Morreu velhinho. Com 60 anos? Não. Morreu velhinho lá, não sei quantos anos. Amém? Queridos, queremos quebrar esses ciclos viciosos. Amém? E eu quero terminar aqui falando algo para que você saiba. Como que você identifica, para finalizar, uma pessoa invejosa? Ela critica demais, ela culpa os outros, ela vai achar todos os pontos negativos e ainda vai inventar sobre você. Ela não tem empatia pela sua dor. Se você está sofrendo, ela vai falar, que pena.
não vai celebrar os seus momentos bons. Ela vai sempre comparar você com alguém. Ou seja, simplesmente sempre tem alguém melhor que você. Ah, eu gosto mais do culto lá da outra igreja. Acho melhor aquela igreja lá. Que não tem parede preta. Sempre vão comparar você e diminuir você. Não vai ficar feliz com o seu sucesso. Vai desejar que os outros fracassem. Vai desejar o fracasso dos outros. Vai se vitimizar. Que nada deu certo na vida dela, porque o pai, a mãe, o vizinho, o amigo, o sócio, não sei o que, tudo é o outro. Nada deu certo na minha vida porque me fizeram mal. E vai buscar atenção constante, constante, constante. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa feliz, é uma pessoa simpática, é uma pessoa empática, é uma pessoa satisfeita, solícita, amorosa, generosa, alegre, que não fala mal dos outros, que não diminui os outros e que é cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. E o Senhor nos ensinou a agradecer pelas lutas, confiar nele e perdoar. O antídoto para a inveja é perdoar. E para as nossas invejas é nos arrepender e lavar a nossa roupa suja nas águas purificadoras do Senhor. Colocar para secar diante do sol da justiça. E vestir as vestes novas, limpas. Deixar que Deus ilumine os nossos cantos escuros. E sermos uma pessoa mais empática, ajudar o próximo, em vez de concorrer com o próximo. Ter um coração sempre generoso para dizer, eu posso te ajudar. O que você precisa? Mas Lígia, eu te feri tanto. Uma pessoa uma vez disse, mas eu te feri tanto. Eu fiz tantas coisas para você, Lígia. Uma vez a moça foi lá na clínica com um buquê de flor. Eu vim aqui arrependida porque eu contratei uma pessoa para tirar sua vida. Eu falei, tudo bem. O moço não conseguiu, né não? Tentou, mas estou aqui, no mesmo lugar, atendendo os pacientes. Continuei trabalhando, continuei plantando, continuei crendo, continuei firme. Mas você não vai fazer algo contra mim? Não. Eu vou te dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Jesus me transformou. Isso foi incrível. Isso foi incrível. Então, eu estou contando alguns testemunhos meus para que você veja quanto Deus me ajudou a superar perseguições, calúnias, mentiras, processos que foram muito graves contra a minha vida. Mas todos eles foram superados pelo perdão e pelo trabalho constante. Não me coloquei como vítima, não coloquei culpados, eu coloquei o Senhor à frente. Sou feliz, grata, generosa, porque o Senhor me deu muito e eu posso dar muito. Que o Senhor faça assim na sua vida. Coloque seu coração nesse momento agora em oração. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos abençoar e falar ao nosso coração, os lugares que estão escondidos em nós, que nós não queremos muitas vezes olhar, porque desejamos o mal, porque a nossa carne é má. Nos enche com o teu Santo Espírito, Senhor, nos enche com a tua sabedoria, nos enche do teu amor, só o teu amor pode mudar toda a nossa situação de carne, Senhor, somente o teu amor é que transforma, Senhor, toda perseguição, toda injustiça em justiça, toda perseguição em vitória. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abatidos, nós somos mais que vencedores, vitoriosos em Ti. Então que nós possamos estar hoje enraizados no Teu amor, sermos encharcados do Teu amor, e não encharcados da crítica, da inveja, da perseguição, do medo. Nós não somos medrosos, nós somos corajosos. E em Ti nós podemos todas as coisas, porque naqueles que foi pela
para a cruz pela minha vida. É no Senhor que deu a vida por mim, no sangue poderoso de Jesus, é que eu creio e posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus. Porque ele venceu a cruz, ele venceu o mal, ele venceu o inimigo, ele venceu as trevas, para que eu tivesse luz hoje, para que a minha luz brilhasse. Brilha a minha luz, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado. Brilha na minha vida, cura as minhas feridas, cura, Senhor, os meus medos, cura, Senhor, todos os males que me fizeram que sejam esquecidos, cura as minhas feridas que às vezes ainda sangram, Senhor, fecha essas feridas, porque eu sei que apesar de muitos males que me fizeram, de muitas feridas que me fizeram, de muitas palavras que doeram, de muitas lágrimas que eu tive, o Senhor me deu muito além do que eu pensei ou do que imaginei. Por isso eu sou grata ao Senhor, grata porque eu cheguei até aqui, apesar de tudo, porque o Senhor me fez cantar na terra, Senhor, do deserto. O Senhor me fez cantar. Muitas vezes, Senhor, na terra da fome, o Senhor me prosperou. Na terra da dor, o Senhor me consolou. Na terra, Senhor, da insegurança, o Senhor me fortaleceu a fé. Na terra, Senhor, da perseguição, o Senhor me fez vitorioso. Obrigado, Senhor. Nos conduz essa semana nessa fé maravilhosa de que somos mais que vencedores, maiores que está em nós do que está no mundo. Deus abençoe. Que o amor de Deus, aplauda o Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos e digam todos. Amém. Boa semana, vamos matar gigantes, amém? Amém.